Boa noite a todos, graça e paz, amém, queridos? Tá todo mundo aí, cara, comigo? Deixa eu abrir aqui minha água, a tia Ju faz uma falta, né? Tia Ju me deixou na mão hoje, cara. Eu já fui ali, me antecipei, peguei a água. Todos bem? Prontos para essa noite? Creio que sim, né? Creio que o Senhor já começou a falar através dos louvores, através das orações, através dos irmãos. Quando chegamos aqui, eu creio que o Senhor já tem falado aos nossos corações. E é sempre um temor, né? Sempre vem um temor no nosso coração quando estamos aqui escolhido por Deus para trazer a mensagem para a igreja do Senhor. E a impressão que eu tenho é que cada vez que o tempo passa, esse temor ele vem de uma forma maior, porque como o pastor Marcos orou aqui, nós precisamos do Senhor para tudo, para tudo. E quando vamos pregar a palavra dele, que é perfeita, é a verdade para as nossas vidas, eu oro ao Senhor dizendo: Pai, tem misericórdia da minha vida. Se o Senhor me escolheu mesmo para esse ministério, então eu creio que o Senhor irá me capacitar, como tem sido nesses dias, né, tem se passado. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração nessa noite é uma palavra que está lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 17 e 18, e essa palavra foi uma palavra que eu recebi do Senhor numa sexta-feira. Eu trouxe essa palavra bem rapidinho na célula, como uma palavra de reflexão, mas de lá para cá, essa palavra não saiu do meu coração. Essa palavra ela tem queimado no meu coração. O pastor Marcos, domingo passado, ele falou sobre oração, pregou sobre a oração, nos relembrou da importância que é uma vida de oração. Nos trouxe aí uma reflexão profunda de que se nós não orarmos, se nós não colocarmos diariamente nossa vida em oração diante de Deus, nada acontece. Afinal de contas, a oração é a nossa expressão para com Deus, né? A nossa fala, conversa com Deus, relacionamento com Deus. E nesses dias o Senhor tem trazido uma palavra também no meu coração, que é obediência, obedecer. Então, lá em 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 17 e 18, você que trouxe a sua Bíblia aí, abra comigo, por favor, me acompanhe na leitura. Pode também acompanhar no seu aplicativo, ou então a Fabi vai projetar aqui para nós. Minha versão aqui é a revista atualizada, e o texto bíblico vai dizer assim: Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos uma efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos levo aos comandantes de 1000, e visitarás a teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Amém? É uma ordem do pai Jessé a Davi, seu filho. Jessé separa ali uns alimentos e pede para que Davi leve isso aos seus irmãos. Falando um pouco e pensando um pouquinho sobre obediência, e quando eu preparava a mensagem,
eu orava a Deus e falava para Deus: Senhor, são tantos obstáculos e tantos gigantes que se levantam dentro de nós. Como, Senhor, como obedecer a todas as coisas? Como obedecer o Senhor em todas as coisas? Se muitas das vezes existem fortalezas gigantes, fortalezas que parecem intransponíveis, gigantes que parecem invencíveis, que se levantam contra nós. E aí o Senhor me lembrou de um texto que está em Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9, que vai dizer assim: embora Jesus, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E aí eu entendi que é possível sim obedecer em Cristo Jesus, por tudo aquilo que Ele passou, por tudo aquilo que Ele fez. É possível obedecer sim, é possível em todas as coisas obedecer ao Senhor. O contexto dessa passagem de 1 Samuel que acabamos de ler, vai nos levar lá para os últimos acontecimentos ali do tempo de Davi. É preciso voltar alguns anos na história, que nos mostrará um povo, o povo de Israel, que havia abandonado a Deus, havia se afastado, ou melhor, escolheram se afastar do Deus soberano, mesmo diante dos grandes feitos que Deus havia feito na vida deles. Afinal de contas, Deus havia libertado esse povo de muito tempo no cativeiro. Eli, o sumo sacerdote, e seus filhos já nessa época haviam morrido. Samuel se torna o seu sucessor, escolhido por Deus, o último dos juízes. Samuel já era o idoso, e o povo começa a pressionar Samuel, porque queria um rei. 1 Samuel capítulo 8, versículo 5, o povo chega até Samuel e diz assim: olha, vê, já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Olha, os filhos de Eli não andavam nos caminhos do Senhor. Eli era o sumo sacerdote, eles morreram. Tem Samuel agora, um grande profeta de Deus, um homem de Deus, mas os seus filhos não andavam nos caminhos do Senhor, e o povo sabia disso, e o povo vai, pressiona Samuel e diz assim: olha, os teus filhos não andam pelos teus caminhos, então constitui-nos, pois agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel, com o coração entristecido, ele ora ao Senhor, e o Senhor, numa palavra de consolo a Samuel, diz assim: Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. O próprio Deus falando isso com o profeta. Isso corta o meu coração, porque aquele povo escolheu desobedecer a Deus. Deus queria governá-los, Deus queria estar ali num relacionamento próximo com eles, mas eles escolheram não obedecer, eles não queriam um reinado de Deus. Ou seja, o povo dizia: estamos cansados de servir um rei invisível. Os povos ao nosso redor perguntam: onde está o teu rei? E nós falamos: olha, está no céu. Queremos ser, o povo queria ser como todas as nações em sua volta, que tinham um rei. Queremos um rei, e isso entristeceu o coração do profeta, porque esse povo esqueceu que eles não são e nunca serão igual às outras nações, mas eles queriam ser como as outras nações. A gente tira um aprendizado daqui. Nós somos um povo escolhido por Deus. Todos nós aqui fomos separados para viver para a glória de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém fazer. Mas a grande verdade é que muitas das vezes nós também queremos ser como os outros são.
nós queremos ter o que os outros têm, nós queremos viver a vida que os outros vivem, mas nós não somos como os outros, assim como o povo não era como as outras nações. Nós somos um povo eleito, nós somos uma nação santa, nós somos um povo separado por Deus, para vivermos com um único propósito na vida: glorificar e exaltar o nome do Senhor através dos nossos testemunhos, através da obediência, que com certeza irá refletir a glória de Deus naqueles que estão olhando para nós. Mas os homens sempre, ou pelo menos grande maioria, desejam imitar os outros, deseja fazer o que é popular. Imagine nos dias de hoje, nas redes sociais, no TikTok, enfim, por aí vai. Hoje temos muitos escolhidos de Deus, separados de Deus, querendo ser popular, querendo viver uma vida popular, invejando aquilo que acontece lá fora. E nessa época não era uma exceção. A verdade é que o coração desse povo de Israel nunca foi completamente de Deus. O coração deles sempre estava dividido entre obedecer e desobedecer a Deus. Deus levanta um rei a pedido do povo chamado Saul, um homem grande, forte, belo, segundo as Escrituras. Levantou esse homem para governar Israel, e não demora muito tempo, esse rei demonstra suas fragilidades, incapacidades diante das pressões da vida. Saul se torna desobediente ao Senhor, e Deus escolhe Davi, ou melhor, Deus escolhe um menino Davi para ser rei de Israel. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14 vai dizer assim: já agora não subsistirá o teu reino, o Senhor, olha só, buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Ou seja, porque você desobedeceu, o Senhor foi buscar um homem que lhe agradava. Olha que privilégio está registrado nas Escrituras, que Deus vai buscar um homem. É como se Deus estivesse olhando para a terra, à busca de um homem ou de uma mulher que o agradasse. Mas que tipo de homem, que tipo de pessoa, que tipo de mulher, vamos colocar também assim, que agrada a Deus? É uma pergunta que eu fiz para o texto e para Deus. Que tipo de pessoa Deus escolhe, e não só escolhe, mas usa como instrumento em suas mãos? Parei para pensar um pouquinho e olhar na história bíblica, quantos homens e quantas mulheres foram usadas por Deus, e todos eles que foram usados por Deus eram pessoas simples, como eu e como você, pessoas limitadas como eu e como você, pessoas que muitas das vezes corria, se escondia, porque não queria estar à frente de algo, pessoas que tinham um coração quebrantado desde cedo, atraído pelas coisas do Senhor, como eu e como você. 1 Coríntios capítulo 26, versículo 29, o apóstolo Paulo ele vai falar uma coisa muito linda em relação a isso. Ele vai dizer assim: irmãos, reparai, 1 Coríntios, esse vale a pena, Fabi, 1 Coríntios, capítulo 26, 29, eu acho que é isso, se eu não errei aqui, eu acho que não tem 26, mas eu vou ler aqui. O apóstolo Paulo vai dizer assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes,
E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Que lindo isso, querido. Deus, quando olhou para mim, quando olhou para você, Ele te escolheu exatamente para que você vivesse para a glória dEle. E essa vivência para a glória dEle passa por um coração de servo, por um coração daquele que depende de Deus e aprende nessa caminhada a depender de Deus para tudo nessa vida. E a partir desse texto que nós lemos de 1 Samuel 17 ao 18, eu quero destacar a partir desse texto pelo menos algumas características na vida de Davi, que agrada a Deus e que nos ajudará a sermos aprovados na caminhada por Deus. Claro que Davi tem muitas outras características, mas eu queria destacar algumas nesses 2 versículos. Olha só, no versículo 17, vai dizer assim: disse Jessé a Davi, seu filho. Não parecia haver nada em Davi que pudesse impressionar a Deus. Todos aqueles que olhassem para Davi, com certeza, não escolheria Davi para nada. Davi é o improvável, mas escolhido. Aquele que o próprio pai, os próprios familiares esqueceu deles, mas Deus não esqueceu, porque Deus conhece o coração. Então não parecia haver nada em Davi que pudesse impressionar a Deus, nada que levasse Deus a dizer: olha, esse é o cara. Davi era muito jovem, era menino. Davi, não muito diferente dos outros jovens da sua época. A única descrição física que temos era que era ruivo, belos olhos e boa aparência. Morava em um pequeno povoado de Belém. A aparência exterior desse jovem pastor de ovelha não poderia destacá-lo em nada, mas Deus encontra em Davi o que ele estava procurando, segundo o texto que nós lemos. Você, Davi, segundo Deus, será o futuro rei de Israel. Mas o que foi que Deus encontrou em Davi, que já que o seu exterior, a sua aparência, não tinha nada demais? Quero destacar aqui algumas características. Davi tinha um coração de servo humilde. Davi era submisso às autoridades. Davi tinha uma obediência bíblica. E Davi tinha um coração de servo e mordomo. É interessante parar para pensar, e quando eu meditava nesse texto, eu me colocava aqui no lugar, no centro, dizendo: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Ensina-me, Deus, essas características. Ensina-me, Deus, a viver, porque o texto de Hebreus diz que é o Senhor, é no Senhor que nós podemos essas coisas. É no Senhor que nós conseguimos vencer os gigantes. É no Senhor que nós conseguimos obedecer a Tua palavra. É possível sim obedecer a palavra do Senhor, mas somente no Senhor. Versículo 17 vai dizer que Jessé dá uma ordem para Davi. Quando se tem, ou quando se busca ter um coração de servo, o servo, ele faz o que lhe mandam fazer. O servo, ele não se rebela e ele não murmura quando se manda fazer. Há um respeito pelas autoridades no coração do servo, porque o servo, ele reconhece o seu Senhor, ele reconhece que ele pertence ao seu Senhor. E o que mais me impacta na vida de Davi é que diante de tudo isso, ele é fiel, e fiel de forma silenciosa. Ele não faz e posta, ele não estou dizendo que é errado postar, mas trazendo para os dias de hoje, eu fico imaginando um servo fiel e que faz as coisas de forma silenciosa, que faz as coisas para a glória de Deus, com a motivação correta. E repito, eu não estou dizendo que aquelas pessoas que fazem no reino e postam lá
sabe, estão fazendo com motivação incorreta. Não, aí é o Senhor que sonda os corações, porque cada um sabe, ou pelo menos precisa saber através das Escrituras, se a motivação que faz ou deixa de fazer algo no reino é certo, é com motivação certa ou errada. Então, o que mais me impressiona é que quando Jessé chega para Davi, nesse exato momento, Davi já tinha ouvido de Deus, dizendo assim: filho, tu serás rei de Israel. Samuel já tinha ungido Davi aqui, mas não só isso, Davi era reconhecido que quando ele tocava, as coisas aconteciam. Davi era reconhecido já como menino, como um homem de Deus. E aí eu me perguntei, será que eu sou hoje reconhecido no meu trabalho, na vizinhança onde eu trabalho, como um homem de Deus? Foi uma pergunta que eu fiz ao Senhor, para que Ele fizesse uma revista dentro do meu coração. E por Davi já ser considerado um homem de Deus, o rei Saul, quando estava atormentado por um espírito, chegou ali no meio do seu palácio e disse: olha, eu estou assim, eu estou assado, e alguém disse assim: olha, existe um menino, um homem de Deus, então manda chamá-lo. Então já nessa época, Davi tinha uma promessa de ser rei, e não só isso, Davi entrava no palácio, olhando no olho do rei e tocava para o rei. Está entendendo? E isso não trouxe soberba na vida de Davi, pelo contrário, Davi continuou sendo um menino, cuidando de ovelhas. Agora eu fico imaginando, vai eu, por exemplo, ter essa promessa de ser presidente do Brasil, para mudar uma nação, mas não só isso, eu vou lá na casa do presidente e começo a tocar algo, ou pregar o evangelho, e as coisas acontecem. Como eu ou você sairia de lá? E Davi continua saindo com um coração de menino, com um coração de adorador, e de repente aquele que tinha uma promessa, na verdade aquele que tem aqui uma promessa, o pai chega para ele e fala assim: ei, pega esses alimentos, vai lá no campo de batalha. Mas que batalha é essa? Os filisteus, Golias estava desafiando o exército de Israel. Então o exército de Israel já estava num campo de batalha pronto para lutar. Gigante Golias estava desafiando, e Saul e seus melhores soldados, seus melhores guerreiros estavam tremendo de medo, porque eles sabiam que não tinham chance nenhuma contra Golias, o gigante. Então lá estavam eles, e lá também estavam os 3 irmãos mais velhos de Davi. Então seu pai Davi chega para o menino que estava cuidando de ovelhas, amando do seu pai. E o pai chega e fala assim: Davi, olha, deixa um pouco essas ovelhas de lado, pega esse alimento e vai até o campo de batalha, leva os alimentos para os teus irmãos e para o comandante, mas olha, não só isso, traga notícias, como é que eles estão. Davi não murmura, Davi não diz para o seu pai: ei, agora eu sou rei, ei papai, ei, eu vou no palácio do rei. Não, Davi obedece. E aqui vai um grande ensinamento para nós. Queridos, não importa a idade que você tem, honre o seu pai e honre a sua mãe. O querido estava orando exatamente isso agora ali na salinha para as crianças, que eu ouvi. Antes dele orar, ele falou assim: olha, é preciso honrar o seu pai e a sua mãe. E eu falei: Senhor, é isso. Filhos, honrem os seus pais, seu papai e sua mamãe, independente, queridos, daquilo que eles fizeram para você. A palavra de Deus é honrar, é um mandamento, o primeiro mandamento com promessa. Não importa o que o seu pai, não importa o que sua mãe fez, honre eles, honre o seu pai e honre a sua mãe. Não é porque você casou como eu que vai deixar de honrar a sua mãe ou o seu pai. Davi honrou Jessé, e eu sou despertado com Davi a pensar nessas coisas, que esse homem fala demais na minha vida, tanto é que o nome do meu filho é Davi Lucas. No versículo 20, Davi, pois no dia seguinte,
se levantou de madrugada, deixou as ovelhas a um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Coração de um servo humilde. Disse, em 1 Samuel 16:1, vai dizer assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Fico imaginando o Senhor passando uma revista na terra, como já dissemos, e escolhendo Davi. O texto vai dizer: pega um chifre, enche um chifre de azeite e vem. Fica imaginando Samuel chegando para Davi, pegando um chifre e ungindo ele. É muito interessante que você não vê Davi com um chifre pendurado no peito, como dizendo assim: agora eu sou. Você não percebe isso nele, em nenhum momento, cara. E às vezes, quando Deus faz algo para nós, e alguns vêm testemunhar o que Deus fez, o testemunho está muito mais ligado com a pessoa no centro, do que propriamente com a glória de Deus. Davi, mesmo tendo sido rei, tendo aquela cerimônia, vamos dizer assim, entre aspas, ele não se aproveitou jamais daquilo, porque aquilo para ele era algo do dia a dia. Ele não precisava mudar a roupa, ele não precisava mudar a forma de falar, ele não precisava mudar de bairro, por causa da promessa, por causa daquilo que Deus havia colocado nas suas mãos. Por quê? Porque isso já era uma prática de vida desse menino. Então para ele continuou vivenciando, ele continuou vivendo a vida. A grande questão hoje é que a gente está vivendo um tempo onde Deus derrama dons e talentos e a pessoa acha que ela é alguma coisa. E eu tenho que tomar muito cuidado com isso diariamente. Por isso é a misericórdia de Deus pura. Senhor, me traz sempre para o centro. E eu quero contar uma história bem rápida aqui. Quando Deus me chamou para o ministério, Deus me chamou no ministério para pregar para crianças. Está ali o Valdo ali, foi meu líder durante 15 anos da minha vida. Eu tinha 3 meses de convertido quando eu fui chamado para o Projeto Armando. E eu não sabia de nada, nunca tinha lido a Bíblia, nunca tinha lido livro nenhum na escola. E aí Deus começou a trazer fome e sede da palavra, eu comecei a ler, e aí Deus logo me levou para o ministério de crianças, pregava para crianças lá de 6, 7, 8 anos de idade, 9 anos de idade, e aí as coisas começaram a acontecer. Deus começou a dar sabedoria, Deus começou a dar discernimento, as crianças choravam, as crianças começaram a querer Jesus, traziam seus pais, os seus pais choravam quando ouviam a palavra, e eu comecei a achar que eu era alguma coisa. Entrei no seminário, comecei a me comparar com o Paulo, com o Valdo, e achando que eu era melhor do que os caras. Por quê? Porque Deus estava me usando e as criancinhas choravam. Como fazer criança chorar num culto de igreja, querido? E as crianças choravam, eu ia para casa, motivado, lia mais, mas no fundo do meu coração, eu achava que eu era alguma coisa. 4º ano de seminário, último ano de seminário, falei para minha esposa assim: quer saber? Comecei a ser chamado para pregar em outras igrejas, comecei a pregar em outras igrejas, sempre falava para o pastor, me convidaram para pregar aqui, me convidaram para pregar ali, qual é a igreja que é? Eu ia pregar, as coisas aconteciam na igreja, e aí eu comecei a gostar daquilo, as pessoas me chamavam, e aí um belo dia eu cheguei para minha esposa e falei assim: olha, Cris, acho que chegou a hora de eu sair do Projeto Armando. Chegou a hora de eu parar de pregar para as crianças, porque na final de contas agora Deus está me levando para pregar para pessoas adultas,
E as coisas estão acontecendo. Me chamavam para pregar na biquinha, nas praças, as pessoas se convertiam. E eu achava que eu era alguma coisa. E aí um dia orando ao Senhor, pela misericórdia de Deus. Gente, Deus é demais, cara. Deus falou assim: filho, nunca faça algo que eu não te mandei fazer. Sabe o que aconteceu? Um dia eu fui pregar num lugar e eu esqueci tudo aquilo que eu tinha que pregar e saí dali mal, muito mal. E aí Deus falou assim para mim: tudo aquilo que você faz de bom sou eu que faço em você. Eu agradeço a Deus, porque se Deus não faz isso na minha vida, se eu não fosse humilhado naquele lugar, envergonhado naquele lugar, hoje eu não estaria aqui, querido, por amor ao Senhor. Cheguei para o Valdo e falei assim: Valdo, eu estava pensando em sair, mas não vou sair não, vou dar prioridade aqui. As pessoas me convidavam para pregar no sábado, não, projeto, não, projeto, não, projeto. Tinha reunião em alguns lugares na quinta-feira, não, projeto, projeto. Deus me trouxe de volta para a honra e glória do Senhor, porque é muito fácil o nosso coração ir para um lado desobediente ao Senhor, é muito fácil. E eu agradeço a Deus, cara, que Deus me trouxe de volta, e eu só pregava naquele tempo para criança, me formei pregando para criança, continuei pregando para criança, e as coisas começavam a acontecer. No sábado era futebol, tinha alguns pais que levavam as crianças para o futebol, a gente abria as salas da escola, os pais entravam para saber o que estava acontecendo, e as coisas começavam, sabe, um quebrantamento geral, e ali eu ficava feliz, alegre, porque foi isso que o Senhor tinha me dado naquele tempo. Davi, desde o princípio, ele nunca negociou essas coisas com Deus, cara. Davi sempre, mesmo sendo rei, foi um homem obediente a Deus. O texto vai dizer que foi Deus que buscou Davi. Fui eu que te encontrei, diz o Senhor a Davi. No Salmo 89, 20 vai dizer assim: encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Foi Deus que me encontrou, foi Deus que te encontrou, e quando Ele te encontrou, Ele derramou dons e talentos para que você viva 100% para a glória dEle. Salmo 78, 70 vai dizer assim: também escolheu a Davi seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, ou seja, tomou por detrás das ovelhas. Não importa onde você esteja, o que você esteja fazendo, Deus, Ele te encontrou, Ele te enxergou e te trouxe e te escolheu. Agora, o que iremos fazer com essa escolha? Eis a questão. Davi era um homem íntegro, porque no Salmo 78, 70 vai dizer assim: também escolheu Davi seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Olha só, e ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com as mãos precavidas. Davi era um homem íntegro. Integridade é o que você é quando ninguém está olhando o que você está fazendo. Significa que você é honesto consigo mesmo, e não basta ter uma boa aparência ou uma boa impressão, tem que ser íntegro. Deus mostra ao profeta Samuel que ele não está interessado em aparência, Deus está interessado no coração, o que passa pelo seu coração, quem de fato você é. O texto também vai nos ensinar que Davi foi obediente, vai levar o alimento para seus irmãos. Sabe o que eu aprendo com esse pedido de Jessé a Davi e a vida do rei Saul, comparando as duas? Oséias 6,6 vai dizer assim: não quero sacrifícios, quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas, o que eu quero é que vocês me conheçam. A versão aqui que eu coloquei, que identifica bastante, é a NBV, tá bom? Então, não quero sacrifícios, o que eu quero é o amor de vocês.
Então não adianta você ficar fazendo aqui, fazendo lá, tal, se você não ama. E o texto vai dizer que quem ama, obedece os seus mandamentos. Que é melhor obedecer do que sacrificar, é o que eu aprendo aqui com o texto. 1 Samuel 15, 22, vai dizer assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é o melhor do que sacrificar, querido. Obediência e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ele falando isso para Samuel em relação a Saul. Deus deu uma ordem para Saul. Deus chegou para Saul e falou assim: olha, você vai lá no território amalequita, e você vai acabar com todos eles. Você vai matar os animais, você vai matar os homens, você vai matar todos os animais, todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, você vai acabar com tudo, porque se você deixar alguém ali vivo, lá na frente eles vão acabar com vocês. Saul foi, pelo menos tinha 3 milhões de amalequitas. Saul matou 2.999 bilhões de amalequitas, mas Saul poupou um homem, o rei Agag. E Saul pegou os melhores animais, com intenção de sacrificar esses animais em prol a Deus. Olhando assim, parece, né, que olha, que intenção boa, né, pegar os animais para sacrificar a Deus. Mas Deus deu uma ordem: acaba com tudo. E Saul não fez. Saul poupou o rei. Saul pegou os melhores animais para sacrificar a Deus. Deus vai dizer assim: não estou interessado em sacrifícios nem holocaustos, e sim em um coração obediente. Com isso eu aprendo que não existe obediência parcial. Não adianta você obedecer 99,9%. A obediência, ela precisa ser 100%. Não existe uma meia obediência. E o que a gente pega aqui nessa história de Saul, e o que deixa o coração de Deus irado, é que Saul pode ter matado mais de 2 milhões de amalequitas, mas ele poupou uma pessoa, e se caracterizou desobediência, porque a ordem era: acaba com tudo. Obediência, ela testa o nosso amor por Deus. Cantamos aqui, cantamos sobre o amor de Deus aqui, mas se não houver obediência, isso que cantamos cai por terra, querido. É o que o texto bíblico diz. João capítulo 14 vai falar isso, e daqui a pouco a gente vai ler João capítulo 14. Você pode falar, cantar que ama a Deus, mas se diante de uma ordem você desobedece, você coloca esse amor que você está cantando e falando em xeque. Obediência, quando Deus diz para que nós obedecemos, é tudo de bom para nós, é proteção para nós. Quando obedecemos, nós percebemos que Deus é com nós, é por nós. A obediência, ela precisa ser inteira, interna e imediata. Inteira, porque ela precisa ser 100%. Interna, porque ela precisa vir do coração e não das atitudes, ou seja, da aparência. Antes que ela externe, ela precisa estar bem aqui, ó, dentro do nosso coração. Às vezes obedecemos por causa do outro. Às vezes obedecemos por causa da opressão, da pressão. Mas na verdade nós não queremos aquilo. Por isso muitos hoje estão afadigados dentro das igrejas. Estão afadigados no Evangelho.
porque estão obedecendo com medo, com temor. Se eu não der isso aqui, Deus vai me pesar a mão. E isso não é obediência. A obediência, ela precisa vir de um coração quebrantado e que reconhece que Ele é o Senhor. Um coração de servo, e eu pego isso para a minha vida. Porque eu também quero isso e estou nesse processo em busca disso. E ela precisa ser imediata, porque a obediência é para agora, não é para amanhã. Quando Deus diz perdoa, não é esperar que esse sentimento venha para que você vai perdoar, não, é agora. Quando Deus fala ame, é para amar agora. Quando Deus fala, olha, ore pelos seus inimigos, é agora, não é para amanhã. Então a obediência, ela precisa ser inteira, 100%, ela precisa ser interna, do profundo do nosso coração, e ela precisa ser imediata, é para agora, não é para amanhã. Jesus, quando chama os seus discípulos, eles largam tudo agora, para poder segui-los. A obediência de Davi, ela só provava que ele amava a Deus. João 14, 21 vai dizer assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, Pai. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei àqueles que obedecem, porque aqueles que obedecem, aqueles que buscam obedecer, aqueles que procuram obedecer, eu me manifestarei a eles. Parece que existe uma ausência da manifestação e do poder de Deus em nosso meio hoje. E por que, Deus, isso acontece? Por quê? É interessante pararmos para pensar nessas coisas. Você não precisa ser esperto, talentoso, inteligente para ser obediente. Você só precisa obedecer. É nas pequenas coisas e nos lugares solitários que Deus nos prova a obediência e a ser capazes de vencer grandes obstáculos. Nas pequenas coisas, no projeto Armando, nas pequenas coisas, pregando para criança, cuidando de ovelhas, quando ninguém está vendo. Se você quer ser alguém no reino, deve cultivar o hábito de desempenhar bem as pequenas coisas. É assim que Deus nos fortalece e nos dá vitória. É como você cuida das tarefas diárias da sua vida, seja no trabalho, seja na escola, dentro da sua casa. Como é que você tem servido o grupo que Deus tem te inserido, seja ele de célula, seja ele de ministério, seja o que for. Não é na igreja no domingo, mas são todos os dias. Como é que você tem desempenhado esse papel de ser escolhido e servo do Senhor? Davi apacentava as suas ovelhas na obscuridade, nas ovelhas do seu pai, na obscuridade. Agora, o que dizer de um homem que arriscou a sua própria vida por causa de um animal? O texto vai dizer que ele mata um urso, que ele mata um leão, para proteger a sua ovelha, a ovelha do seu pai. Não é dele, é do pai as ovelhas. Então, o que falar de um homem como esse, que arrisca a sua própria vida por causa de um animalzinho? Porque o servo quer desempenhar um bom papel sempre, mas o papel que o servo desempenha não é para a sua glória, é para a glória do seu Senhor. Porque quando desempenhamos um papel bom, o Senhor, ou o seu Senhor é exaltado. Davi, quando ele protege as suas ovelhas, ele está pensando nas ovelhas, mas também está pensando no seu pai, na sua família. Davi foi ungido por Deus para ser rei de Israel. Note que você não vê em Davi o chifre pendurado no seu pescoço, que foi ungido.
Ou você não percebe que Davi vai ali na lojinha e compra uma coroa e coloca a coroa na cabeça e diz para os caras: ó, eu agora sou rei, vocês têm que me obedecer. Davi não faz isso. Por quê? Porque o estilo de vida de Davi vai contribuir para aquilo que Deus tem lá na frente, sendo levado, é claro, por Deus como um pano de fundo da vida de Davi. Davi não esperou um tratamento especial por parte dos outros. O fato de Samuel ter ungido o rei não fazia diferença no dia a dia, porque obedecer e servir já era um estilo de vida desse menino, que cresce ouvindo sobre o Deus de Israel, o soberano, o grandioso, o maioral, aquele que age no impossível, nas impossibilidades. Então ele cresce sendo atraído para um propósito de Deus, ser rei. Por isso que Jó diz: nenhum dos planos dele podem ser frustrados, nem na minha e nem na sua vida, querido, porque ele é o Senhor. Você já pensou qual seria a sua reação se Deus sussurrasse no seu ouvido e dissesse: você será o próximo rei? Ou melhor dizendo, você será o próximo presidente do Brasil? Davi obedeceu quando foi chamado pelo rei para tocar para ele quando ninguém via. Depois voltava para apacentar sem que ninguém visse. Foi chamado por seu pai para apenas levar a comida aos seus irmãos no campo de batalha. Não murmurou, foi obediente, deixou, olha só que lindo isso, ele não deixa as ovelhas para lá, mesmo sendo rei, mesmo sendo quem era, mesmo ouvindo Deus falar com ele, ele não deixa as ovelhas de qualquer jeito, ele chama alguém para cuidar. Olha, o texto bíblico é tão lindo, que fala esse detalhe, ele deixa alguém para cuidar das ovelhas, e aí ele vai de madrugada. Então ele procura alguém. Davi era alguém responsável, alguém que planejava as coisas, que organizava tudo organizadinho, bonitinho para ele poder ir, e foi para uma simples missão. E qual era a simples missão? Levar o alimento que o seu pai havia preparado para seus irmãos. Sabe, queridos, muitas das vezes, alguns de nós não queremos simples missões, como, por exemplo, servir uma garrafa d'água. Que ministério, quando ela vem de um coração, sabe? Muitos de nós não queremos simples missões, não queremos ficar no anonimato, porque a necessidade de ser conhecido é maior do que fazê-lo conhecido. E tudo isso passa por um coração de servo, porque existe uma necessidade hoje, até uma pressão hoje, de que olha quem você é no reino, o que é que você tem feito no reino. Querido, uma coisa que eu tenho aprendido é não dar mais ouvido para essas coisas, porque o meu Deus, o teu Deus sabe o que eu e o que você anda fazendo. Eu não tenho que falar para ninguém, eu não tenho que mostrar para ninguém, porque isso é uma consequência. A única preocupação que eu devo ter é obedecer e servir ao Senhor de todo o meu coração, da alma e do entendimento. Muitas das vezes não queremos e não desejamos alimentar os nossos irmãos. Deus nos dá habilidades, dons e talentos, mas não queremos escolher onde e para quem executaremos esses dons. Ou seja, se eu não concordo com aquele irmão, eu não vou exercitar o meu dom aí onde você me convidou, porque eu não concordo com você. O servo, ele jamais vai fazer isso, porque o servo, ele vai ser direcionado por Deus, e muitas vezes nas pequenas coisas, muitas das vezes aonde você não quer ir, como Jonas. A verdade é que hoje Deus me dá dons e talentos, e é eu que determino aonde que eu vou. Aonde já se viu isso? Eu não sou senhor da minha vida, eu não sou senhor dele, ao contrário, é ele que é o Senhor. Então para onde ele mandar, com quem for, eu vou lá.
e eu vou exercitar o dom e talento que Deus me deu. Hoje as pessoas não concordam com uma coisa, não concordam com outra, e a que a gente ouve é: vou sair, vou embora. Mas aonde? Quando a gente pega um menino como esse, por uma simples tarefa, que já era rei, considerado rei por Deus, escolhido para ser rei por Deus, porque rei até então era Saul, tá bom? Mas existia uma promessa na vida dele. Eu não concordo com o irmão e logo não vou fazer nada. Agora imagine alimentar um irmão que não gostava muito de você. Você sabia que na família de Davi tinha um irmão que não gostava muito dele? Você sabia que tinha um irmão que tudo indica que ele era invejoso? Ele achava que era ele que ia ser escolhido. Não batia muito bem com Davi. Agora, quando o pai fala: vai e leva os alimentos, esse irmão estava incluído também. Davi precisava alimentar também esse irmão. Alguém que sentia inveja, que queria humilhá-lo, que o desprezava e o que confrontava com palavras duras na frente dos outros. Alguém que tinha uma visão totalmente distorcida de Davi. Veja no versículo 28, 17, 28. Essa eu vou ler aqui no telão, cara. Eliabe é o irmão mais velho de Davi. Davi chega no campo de batalha e pergunta: ei, mas o que está acontecendo? Quem é esse cara? Olha só o que Eliabe fala: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra o seu irmão. Esse irmão, Davi, foi lá para alimentar Eliabe. Esse irmão, Davi, foi lá para saber como é que estava o coração de Eliabe, para poder levar para o seu pai. E olha o que olha o que ele encontra diante disso: a ira do seu irmão. E Eliabe disse: por que descestes aqui? E a quem deixasse aquelas poucas ovelhas, ou seja, aquelas insignificantes, não parece isso que ele está dizendo? A quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. A pergunta é: vocês acham que Davi era presunçoso e maldoso? Sim ou não, segundo o texto? Não, porque Davi foi escolhido por Deus, por ser um homem íntegro, o homem segundo o coração de Deus. Então você percebe uma maldade no coração daquele que acusa, que julga sem conhecer e sem saber. Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Muitas das vezes o teu irmão vai te julgar, vai te caluniar, vai querer te humilhar na frente dos outros. Mas o que Davi faz com isso? Ignora. Não que ele ignore o irmão, mas ele ignora aquilo que o irmão falou. Sabe por quê? Porque Davi sabia quem ele era em Deus, querido. Davi tinha uma identidade fixa, convicta, e ninguém podia arrancar isso. Isso é muito importante para nós, porque no meio de uma congregação, não pensa que você vai ser unânime, não vai, nunca será. Mas o que mais me impacta no texto é isso, que Samuel pede para ele ir. Servir quem nos ama é fácil. Quero ver servir quem você sabe que tem dificuldade com você. Mas Davi de madrugada pega as suas coisas e sai para levar o alimento aos seus irmãos, e saber como os seus irmãos estavam. Esse trecho da vida de Davi mexeu muito comigo. 2 versículos que aparentemente não diz muita coisa quando nós lemos, mas fez meu coração ferver. É tão incrível que Davi sai para uma simples tarefa. Davi, presta atenção agora, querido. Quando nós somos obedientes a Deus, quando nós procuramos entender o nosso chamado, quando nós começamos a entender a direção que Deus tem dado para as nossas vidas, não tem como dar errado. É uma vida de vitória. O salmo que a gente vai ler daqui a pouco vai dizer que quando a gente obedece,
todas as coisas te ocorrem de bom. Está entendendo isso? É tão incrível que Davi, ele sai para uma simples tarefa, para alimentar os seus irmãos e trazer notícias dele ao seu pai. E acontece que o menino obediente, ele sai com esse propósito, mas só quando ele volta para o seu pai, sabe o que acontece? Davi volta com a cabeça do gigante na mão, querido, por causa da obediência, porque foi obediente ao pequenas coisas. Davi, ele vai para alimentar ele vai simplesmente para alimentar os seus irmãos, ele vai simplesmente para saber notícias do seu irmão, mas quando ele volta com a cabeça do gigante nas mãos. O desejo que eu tenho no meu coração é que nessa noite, por causa da decisão de ser obediente, você saia com cabeças de gigante na mão, o gigante que te atormenta, o gigante que não deixa você prosseguir, o gigante que não permite que você viva um relacionamento com o Senhor. É possível quando nós entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas, de largar a desobediência, o pecado, e vivermos para a glória de Deus. Um menino franzino, o improvável, ele vai para uma missão, mas quando ele volta com a cabeça do gigante, mas não é só com a cabeça do gigante, ele volta para marcar uma história, para marcar uma geração. A nação de Israel foi vitoriosa, não foi escrava, por causa da atitude de um menino de escutar o seu Deus. Existe presente de Deus escondido em tarefas simples. Nós precisamos parar e pensar nisso. O nosso Deus não é um Deus complexo. O nosso Deus não é Deus que te pede algo, sabe, muitas das vezes que vai, não. Existe presente de Deus escondido em tarefas simples. Deus faz essas coisas para atrair aqueles que não estão de olho na bênção, mas estão de olho em Deus. Tarefas simples nos leva a olhar para Deus e não para a bênção. Mas tem um coração de servo com motivação certa. Às vezes entramos em um lugar como esse e alguns não se preocupam. Como é que está o seu irmão? Entramos aqui muitas das vezes com as mãos vazias, quando deveríamos durante o tempo orar ao Senhor e dizer: Senhor, enche-me as mãos, porque hoje é dia de servir o meu irmão. Porque nem lembramos de nos prepararmos para estarmos em um campo de batalha. Quando você vem aqui, se você não entender, queridos, que quando você vem para um culto como esse, você está no meio de uma batalha espiritual. É por isso que muitos não conseguem chegar até aqui. Nós estamos diante de uma batalha, e não podemos andar de qualquer jeito. Precisamos começar a pedir discernimento para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. E que com certeza no meio de um campo de batalha existem pessoas feridas. Existem pessoas amedrontadas como eles estavam. Golias, o gigante, estava oprimindo aquelas pessoas. O rei Saul estava morrendo de medo. O exército estava morrendo de medo. Pessoas que precisam ser alimentadas nessa noite. São necessitadas de uma pergunta que vem do coração de Deus. Como é que está o seu coração nessa noite? O Senhor te pergunta, porque nessa noite você vai receber do alimento de Deus. Nessa noite você vai receber uma visitação do Senhor dizendo: eu vou vencer o gigante para você. Receba essa palavra. É possível vencer, é possível derrotar o gigante, quando nos tornamos obedientes ao nosso Senhor. Alguns gigantes não estão sendo derrotados na vida porque não nos preparamos para estarmos num lugar como esse de batalha. Os gigantes não estão sendo derrotados porque não estamos diante
sabe, de uma situação na qual Deus gostaria que nós estivéssemos. Por isso que percebemos que as pessoas faltam por qualquer coisa. A motivação, o desejo já não tem mais. Mas o que dizer de um menino que falava com ovelhas lá no obscuro, que arriscou a sua vida para protegê-las? O que esse menino seria capaz de fazer à frente de uma nação e de um povo? Está entendendo por que Deus escolhe Davi? Davi não só foi levar o alimento, mas Davi, quando chegou lá, ele enxergou uma necessidade. Davi, quando ele sai para levar o alimento, possivelmente ele pensou que era só isso, mas quando ele chega naquele lugar, ele se coloca na brecha, por seus irmãos, que a gente acabou de ler, e também por uma nação, que como a gente começou a palavra hoje, uma nação que não queria saber desse Deus. Davi se coloca na brecha por pessoas que não mereciam. Davi arrisca sua própria vida em prol do gigante, diante de um povo incrédulo, um povo de um coração mau, que havia escolhido, na verdade havia desprezado Deus, o Rei eterno, para um rei humano, porque queria estar parecido com outros. Então, o Evangelho não é simplesmente fazer parte de uma igreja. O Evangelho não é simplesmente pegar um microfone e pregar. O Evangelho não é simplesmente fazer parte de um ministério. É muito mais do que isso, queridos. O Evangelho, ele está ligado à prática de vida, à forma como você vive diariamente. O Evangelho é relacionamento pessoal com Deus, é obedecer, é sacrificar, é amar a Deus acima de todas as coisas. Não existe Evangelho sem sacrifício, não existe. Davi nos ensina a ignorar as ofensas, a ignorar as críticas destrutivas, ignorar a falta de sabedoria daquele que não anda com você, mas julga você. Sabe aquelas pessoas que te julgam pela tua roupa, que te julgam pela forma com que você fala, a forma com que você age, mas não anda com você? É triste, porque o final dessas pessoas, segundo a palavra, é triste. Deus está chamando pessoas nessa noite para alimentar os seus irmãos, mas não só alimentar os seus irmãos, mas procurar saber como eles estão. E quando você souber como eles estão, você vai levar essa notícia ao Pai. E como? Em oração, querido. É isso que o Senhor nos ensina com essa palavra, no meu entendimento. Eu pergunto para Vanessa e o Leandro: como é que vocês estão? Primeiro está aqui o alimento que eles precisam. Depois eu pergunto como vocês estão, eles vão falar. E aí eu vou levar tudo aquilo que ele falou, sabe para quem? Para o Pai. E sabe como que eu vou levar para o Pai? Em oração. Não adianta, querido, eu peguei isso para a minha vida, eu nem sei se isso é verdade, pastor, mas eu acho que é. Não adianta eu orar por eles sem saber como eles estão. Pastor Marcos pode dizer: olha, o Leandro e a Vanessa, eles estão doentes. Tá bom, a gente vai orar, mas o Senhor me chamou para levar o alimento e ir lá e perguntar como é que vocês estão, e aí orar por eles, levar ao Pai. O Senhor está dizendo nessa noite para mim e para você: Ele te escolheu para que você alimente uns aos outros, mas não só alimentar uns aos outros, você vai procurar saber como é que está o coração do teu irmão, para que você possa levar ao Pai as notícias. Deus está chamando irmãos nessa noite para isso. Aí a ordem é dizer para o Pai como eles estão. Salmo 25 vai dizer assim: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Existe um segredo para todo aquele que existe um segredo da parte do Senhor para todo aquele que teme ao Senhor. Se é um segredo, é algo que ainda está guardado, mas aqueles que temem, buscam
e receberão em nome de Jesus. Amém, queridos? Seja disponível, seja servo de todos, seja simples para executar tarefas simples. Não tem como você querer dar um pulo e começar, sabe, a querer executar tarefas complexas se você não consegue o simples. Seja fiel no pouco, e o Senhor, assim se quiser, vai te colocar sobre o muito. Davi já era ungido rei, repito, muitas vezes, quando foi levar comida aos seus irmãos. Alguns são muito parecidos com Jonas, quer escolher o lugar para ser usado, e não é assim, querido. Mas nessa noite, Deus está chamando pessoas que um dia foram muito usadas por Deus, e acham que as suas habilidades, usadas há anos, se perdeu. Nunca creia nisso. Deus pode pegar o que parece ser a parte mais insignificante da tua vida, do passado, e colocá-la exatamente no lugar certo nessa noite, para que você desfrute da glória de Deus com suas habilidades e dons. Nessa noite, ouça novamente o chamado de Deus para a tua vida. Se você está nos ouvindo, o chamado é para você, querido. O chamado é para mim. Pessoas que não falam muito. Existem pessoas nesse lugar que não é de falar, mas que Deus, sabe, tem um olhar todo especial. São pessoas que não falam, mas são pessoas de muita atitude. Aqueles que geralmente ficam quietinho ali no seu canto, mas quietinho no seu canto ama muito, faz muito. Você que é envergonhado, que acha que não tem nada para oferecer, o Senhor te chama nessa noite, porque tem muita verdade dentro de você, querido, e Ele quer te usar de uma forma como você nunca viu. Não importa a sua idade, o Senhor é Deus, e se Ele te trouxe hoje aqui, é porque Ele quer te chamar para algo específico. Chegou a hora de virar a chave, chegou a hora de abandonar o pecado, a desobediência. Deus ama esconder quem quer se mostrar, mas Ele ama mostrar quem quer ser escondido, quem quer ficar escondido. Davi estava escondidinho lá, e se tornou rei de Israel. Mas tudo aquilo que o menino passou para que quando chegasse lá, fosse um dos maiores reis de Israel. Por favor, se posicione nessa noite. Se você ouviu a voz do Senhor, se o Espírito falou com o Senhor, obedeça. A gente assistiu um filme sexta-feira, que a frase que me impactou é: você foi chamado para ser fonte e não ser dreno. Você foi chamado para ser fonte e não dreno. E para finalizar, eu não posso esquecer disso, tem a ver com o senhor, pastor Marcos. Não foi por querer que eu deixei por último, mas foi quando eu estava saindo de casa e o Senhor falou isso. Versículo 18, põe, Fabi, para mim, por favor. Versículo 18 vai dizer assim: porém, estes 10 queijos, essa palavra é fatiar, porém, estes 10 queijos levam ao comandante de 1000. É interessante que Jessé, ele não só manda alimento para os seus irmãos, mas por algum motivo a Bíblia ressalta isso. Leva também esses queijinhos, essas fatias, para o comandante de 1000. Quem é o comandante nosso? O Senhor ministrava ao meu coração. O Senhor, pastor. Jessé chega para Davi e diz: vai alimentar os seus irmãos,
mas também alimenta o comandante. Ele não fala no plural os comandantes, ele fala o comandante. Queridos, uma coisa que nós precisamos aprender: é humano, tem as suas falhas, seus acertos, seus erros, mas o nosso papel é alimentar não só os nossos irmãos, mas alimentar também o comandante de 1000. Jessé não só lembra do comandante que estava onde o comandante estava? No campo de batalha. Todos os dias esse homem está no campo de batalha, é o que o Senhor ministrava ao meu coração. E o nosso papel é alimentar ele com os dons e talentos que o Senhor colocou em nós. Devemos cuidar dele, alimentá-lo. Mas como isso, Wagner? Eu perguntei, como alimentá-lo? Sendo obedientes, sendo trabalhadores para o Senhor, não falando mal uns dos outros, não criticando uns aos outros com ar de soberba, sabe aquelas críticas destrutivas, maldosas. Devemos alimentá-lo dando frutos, porque quando o comandante vê o seu exército vencendo, é isso que traz a alegria e a motivação de continuar. Então, quando um comandante vê a sua igreja frutificando, a sua igreja orando, sendo obediente, avançando, é isso que alimenta o comandante, é isso que faz com que o comandante se alegre a continuar, vestindo a camisa, orando por ele, e também trazendo palavras de Deus para a vida dele. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo vai dizer que a vossa fé e o crescimento de vocês na semelhança de Cristo é que faz com que o seu pastor seja alimentado. Quando eu saía de casa, o Senhor me puxou como pelo colarinho e dá uma olhada de novo no texto. E a palavra é para o Senhor nessa noite. Nós, como igreja do Senhor, nós temos a responsabilidade também, como servos do Senhor, a alimentar o nosso comandante, vivendo para a glória de Deus, frutificando e reconhecendo que o pastor, ele não é um homem perfeito. Perfeito só foi um que pisou nessa terra. Tem falhas e acertos, e nós aprendemos com os acertos e com as falhas dele também. E eu queria terminar aqui, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, porque aquele 100% eu não tenho vivido, mas a partir de hoje, junto com vocês, eu quero viver 100%, porque é possível viver 100% naquele que passou tudo o que passou, para que eu e você tivéssemos a liberdade hoje de dizer não ao pecado. Vá, querido, saia daqui hoje, alimentando os seus irmãos, e não só alimentando os seus irmãos, mas se colocando na brecha, no campo de batalha, em prol daquilo que Deus tem dado para você, e ao mesmo tempo, alimente o seu comandante. Não esqueçam disso. Vamos orar ao Senhor? Põe teu coração diante do Pai agora. Deus te deu dons e talentos, não deu? Chegou a hora
de você começar a exercer. Aqueles que não faz ainda, o Senhor diz para você: volta, usa os teus dons e talentos. Muitas pessoas hoje estão vivendo dias difíceis, porque têm insistido em desobedecer a Deus. Existe um segredo, existe algo especial de Deus para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que buscam obedecer ao Senhor. Está entendendo? Esse gigante, que já está há muito tempo aí na tua vida, ele vai ser derrotado hoje em nome de Jesus. E você não será mais o mesmo, assim como a nação de Israel não foi mais a mesma, por causa de um menino improvável, mas escolhido. As pessoas podem não, nem perceber você, mas você foi escolhido. Você foi separado para viver para a glória de Deus. Você é mordomo de Deus, e sabe o que é mordomo? Todas as tuas necessidades, e todas as necessidades dos teus irmãos, estão diante de você, porque o Senhor coloca na mesa tudo, para que você supra as suas necessidades, e as necessidades do seu irmão. Você é mordomo na casa do Senhor, e na geladeira da casa do Senhor está repleta, na mesa de jantar está repleta, aonde você andar na casa do Senhor está repleto. O Senhor é a fonte de todas as coisas. O Senhor te chamou para servir, o Senhor te chamou para obedecer, o Senhor te chamou para viver para a glória. Então larga de viver, com essa vida medíocre de sofrimento. Chegou a hora, basta. O Senhor está te chamando hoje, está te capacitando, está derramando sobre a tua vida um poder, uma unção toda especial, está abrindo os teus olhos para que você veja o alimento na tua frente, para que você se alimente e vá alimentar os teus irmãos, ao comandante, e se coloque na brecha, querido, porque esse gigante que tem te assolado há anos, esse gigante que tem te oprimido, esse gigante que tem dito para você: você não é capaz, ele vai cair por terra agora. E na verdade ele não vai só ficar caído, você vai arrancar a cabeça dele e vai levar para mostrar que só o Senhor é Deus, e é Ele que vence as nossas batalhas. Todas as nossas batalhas são vencidas pelo nosso general de guerra. Tome essa palavra, tome posse dessa palavra nessa noite, querido. Dentro do teu casamento não é possível que as coisas continuem acontecendo dessa forma. Não é possível. Existe um poder que habita dentro de você. Senhor, nós queremos, Pai, nessa noite, agradecer ao Senhor, ó Deus, por tudo, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, nas nossas vidas. Eu oro, Deus, nessa noite, em nome de Jesus, para que o Senhor, ó Deus, tome o nosso coração, arrebate, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, e nos leve, Senhor, a um caminho de sabedoria, de discernimento, ó Deus. Senhor, nós desejamos obedecer ao Senhor, ó Pai. Nós desejamos viver, sim, para a Tua glória. Nos ajuda, Senhor. Pai, eu quero repreender em nome de Jesus todo o mal, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de viver para a Tua glória. Tudo aquilo, Deus, em nome de Jesus, que se levantou, Deus, para impedir um relacionamento pessoal com o Senhor, que caia por terra em nome de Jesus nessa noite. Que pessoas aqui sejam transformadas como eu, Senhor, que pessoas aqui, Deus, em nome de Jesus, seja levado, Deus, Deus, levado a caminhos de ensinamento com o Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja quebrantando os nossos corações, para que possamos viver cada vez mais para a Sua glória, sermos obedientes, ó Deus, a Ti, Senhor, porque quando nós somos obedientes, ó Deus, nós sofremos menos, ó Deus, ou quase nada, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Então, Deus, nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus nessa noite. É o que nós oramos, ó Pai. Capacita-nos, Deus. Senhor, Tu conheces o coração
de cada um aqui nessa noite. A palavra do Senhor é, olha, pergunte como é que está o coração deles. E você pode falar nessa noite, como é que está o teu coração para o Pai. O Pai quer saber como que você se encontra, como é que você está, Ele quer ouvir dos teus lábios. Fale, querido, fale como é que está, fale como é que está a tua vida, como que está a vida da tua família, fale para Ele, clame ao Senhor. Deus, receba a oração dos teus santos, ó Deus, em nome de Jesus, e que o Senhor, ó Deus, possa fazer, Senhor, maravilhas no nosso meio, Deus. Não permita que essa palavra se perca, Deus, amanhã e depois, ó Deus, mas que ela fique cravada no nosso coração, e que possamos refletir, Deus, sobre as características, pelo menos desses 2 versículos na vida de Davi, e que isso desperte em nós um desejo de te adorar, de viver para a tua glória, de obedecer, de largar o pecado, Deus, e vivermos, ó Senhor, dando fruto para a glória do Senhor. É o que nós oramos aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém, queridos. Que Deus abençoe, viu, a vida de todos vocês. Toma posse dessa palavra aí.